Olá, meus irmãos, retornamos para a 13ª lição. Vamos estar fechando aqui as lições desse trimestre, primeiro trimestre de 2020. Sei que os irmãos estudaram a lição, sei que os irmãos estão sabendo de todo o conteúdo da lição, então vamos trazer apenas um resumo para que juntos a gente possa estar pensando naquilo que é para refletirmos neste dia. Interessante, o texto nos traz uma proposta desafiadora e a solução para essa proposta está em Filipenses capítulo 4, verso 6. E a palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. A lição de hoje tem como tema o risco da depressão por conta da ansiedade. E o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e para nossa reflexão, para a gente aplicar para a nossa igreja neste dia, neste tempo, é algo bem interessante, bem significativo, porque o que estamos vivenciando está nos trazendo intranquilidade, mas a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nos orienta que não devemos estar ansiosos. Sabemos, irmãos, que a ansiedade, o medo, a ansiedade em dose pequena pode ser bom, pode ser saudável. O problema é quando a ansiedade se avoluma, quando a ansiedade nos leva a estar intranquilo a ponto de não conseguir fazer aquilo que temos que fazer. Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa gravação, eu estou ansioso, um pouquinho, mas confiando em Deus e sabendo que Deus tem propósito nisso que eu estou fazendo. A nossa intenção é compartilhar com os irmãos a lição, a 13ª lição desse trimestre. E aqui estamos na dependência de Deus, trazendo para o irmão essa lição. O problema é se eu não conseguisse fazer o que estou fazendo por causa da ansiedade. Então, quando a gente não consegue fazer aquilo que precisa ser feito por causa da ansiedade, aí que vem o problema. Segundo os nossos cientistas, nossa Organização Mundial de Saúde, a ansiedade ela afeta não apenas o Brasil, mas o mundo. Segundo a nossa Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% dos brasileiros são acometidos por essa enfermidade. E 3,6% do mundo, todas as pessoas, 3,6% são também cometidas por essa enfermidade. É interessante, a sugestão que os cientistas dão para o tratamento é algo que a gente entende ter sido tirado da palavra de Deus. Meditação, ser levado aos psicólogos para que possam estar compartilhando as suas dificuldades. E o texto bíblico nos diz que nós não devemos estar ansiosos e devemos buscar a Deus, colocar tudo diante de Deus. E quando nós colocamos tudo diante de Deus, a gente consegue então, ainda em gratidão ao Senhor, considerando que os problemas, as lutas, as dificuldades, elas nos levam a uma profunda reflexão, a uma profunda dependência de Deus. Então a gente agradece a Deus pelo problema, e mediante ao problema a gente então tem o privilégio de estar colocando tudo no altar do Senhor. O nosso escritor da lição, ele coloca na sua introdução aqui que não faltam motivos para que a gente esteja ansioso. São muitos. No momento, por exemplo, a coronavírus, trazendo intranquilidade para o Brasil e para o mundo. Muitos países sofrendo muito e a gente está na caminhada para um momento mais complicado, segundo os cientistas. No entanto, nós estamos confiando no Senhor, nós estamos buscando o Senhor, nós estamos clamando ao Senhor. E ainda o nosso escritor da lição diz que a ansiedade em pequena dose ela é saudável. O que não pode é deixar isso ficar grande demais. E ainda nos traz os problemas que os filipenses estavam vivenciando. Perseguição do Império Romano contra o cristianismo, havia egoísmo e vaidade entre os irmãos da igreja, e havia falsos mestres confundindo as mentes dos crentes. Então o apóstolo Paulo, da prisão,
ele percebeu que os cristãos em Filipos estavam se esquecendo da soberania de Deus, e então escreve essas palavras, motivando a igreja a não estar ansiosa, mas que dependesse de Deus, colocando a vida nas mãos de Deus. Os versículos de 4 a 9 do capítulo 4, que é bem interessante, embora são 6 versículos, no entanto, é importante que a gente leia, que diz assim: não havia motivo para tanta ansiedade entre os filipenses. Observemos as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 4, versos 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus e as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, agradará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O texto está deixando-nos bem claro que quando estivermos ansiosos e quando nós buscamos a Deus, então nós sentimos a paz. Só Deus pode nos tranquilizar. Só Deus pode nos dar ferramentas para que a gente consiga suportar o momento difícil da vida. O apóstolo Paulo lembra que o verdadeiro cristão não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Pode estar ansioso? Sim, mas não é algo que venha deixá-lo de fazer as coisas. Ele não pode deixar de conseguir fazer as coisas que tem que ser feito. Por exemplo, a gente percebe no desenvolvimento do trabalho da igreja, alguns irmãos têm mais dificuldade de fazer determinadas coisas, mas se eu consigo fazer, mesmo com nervosismo, mesmo com um pouquinho de ansiedade, eu não posso deixar de fazer, porque com o tempo eu vou fazendo melhor. Com o tempo eu vou crescendo na vida espiritual. Confiando no Senhor, eu vou vencendo os medos, vou vencendo a ansiedade e vou fazendo aquilo que tem que ser feito para a obra do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto, o que acontecia lá na igreja dos Filipenses, e vem então no segundo ponto, nos levando a uma outra forma de pensar acerca da ansiedade, compreendendo a ansiedade em outro ponto de vista. A palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se possivelmente um grande erro, que é a desconfiança, ou seja, o descrer em Deus. A gente pode errar, infelizmente, embora sejamos crentes, no entanto, desconfiando do Senhor, achando que Deus não vai nos responder. Então, o escritor da nossa lição, ele declara que desconsiderar a bondade e o poder de Deus no meio de uma tribulação nos torna incrédulo. Não importa quão crentes afirmamos ser, a fé que não é posta em prática pode atestar muitas coisas. E o apóstolo Tiago, ou seja, o escritor bíblico Tiago, ele deixa bem claro isso lá no capítulo 1, verso 19 seguintes, que nós devemos praticar aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Não adianta ter conhecimento da palavra de Deus se esse conhecimento não muda as nossas atitudes, se esse conhecimento não muda alguma área da nossa vida. Portanto, nós precisamos estar colocando a nossa vida nas mãos de Deus, crendo no Senhor, entendendo que o Senhor é suficiente, seguindo realmente a orientação do texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Colocar diante de Deus através das nossas orações, através das nossas súplicas, orações em sentido geral, nossas súplicas, algo específico, e sendo agradecido ao Senhor, porque a gente sabe que quando a gente confia no Senhor, o nosso Deus é suficiente, o nosso Deus nos ajuda, o nosso Deus faz com que a gente consiga suportar. Eu sei que é um grande desafio confiar em Deus. Mas a palavra de Deus nos leva a essa compreensão. Precisamos
apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos fazem, nos trazem ansiedade, pois se não for assim, ela vai nos consumir, ela vai nos adoecer, ela vai fazer com que a gente não consiga fazer nada no mundo em que nós vivemos. E aqui nós somos ferramentas de Deus para poder desenvolver a obra do Senhor. Por isso nós devemos confiar no Senhor. Esse é o tempo de profunda reflexão. O povo de Deus está sendo levado a clamar ao Senhor, e devemos mesmo cada vez mais estar clamando ao Senhor, porque a gente sabe que Ele é a solução. Através da confiança nele, a gente vai passar por esse momento difícil, e a gente vai logo em seguida estar sendo grato ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque me fez buscar mais o Senhor, me fez clamar mais o Senhor. E então, fechando a nossa lição, que traz-nos um aprendizado tremendo neste tempo, com certeza o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, trouxe para aquela igreja um aprendizado, e esse aprendizado é para nós hoje. Não podemos e nem devemos viver como se os problemas não existissem. Precisamos estar encarando os problemas. O grande desafio está em fazermos isso sem comprometermos o desempenho dos nossos papéis na vida. Tudo o que precisamos fazer tem que ser feito, mesmo com medo, mesmo com dificuldade, com ansiedade, não deixando que isso venha nos atrapalhar a nossa caminhada. O que podemos fazer então em tempos difíceis? O que podemos fazer então em tempo de tribulação, em tempo de dificuldade? O texto é muito claro, devemos buscar o Senhor. Então, o nosso escritor da lição deixa-nos aqui para nossa reflexão, finalizando a lição, algumas perguntas. O que o impede de orar? O que te impede de confiar em Deus em tudo? O que te impede de agradecer a Deus em tudo? E a resposta é nada. Cabe-nos então obedecer a palavra de Deus, pôr em prática a palavra de Deus, e aprendemos com essa lição a palavra que Paulo escreve aos Filipenses, algo bem aplicada no tempo em que nós vivemos. Devemos descansar completamente no Senhor para que a gente tenha paz. Se a gente não colocar completamente a nossa vida, tudo nas mãos de Deus, com certeza a gente não vai ter a paz que só Deus pode dar, só a presença de Deus pode dar. Que Deus possa estar nos abençoando, meus queridos irmãos, e cada vez mais estejamos aproveitando esse tempo de tribulação, de luta, e para buscar mais a Deus, para orar mais, para juntar-se mais à família, para estar nos preparando para o retorno das nossas atividades públicas, no templo, no campo da igreja, falando, compartilhando mais aquilo que nós acreditamos. Se cremos no poder da palavra de Deus, ela precisa ser falada, compartilhada por nós a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.